Quantas vezes você já ouviu que é sensível demais, que exagera, que dramatiza, que leva tudo pro coração? E quantas vezes você acreditou nisso? Quantas vezes você pediu desculpa por sentir? Quantas vezes você tentou se consertar, se controlar, se diminuir, só para provar que não era tão sensível assim? Mas aqui está o que ninguém te contou. O problema nunca foi você sentir demais. O problema foi te ensinarem que sentir era errado. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender exatamente como você foi treinada a ceder desde cedo, como isso foi construído em você e como parar de abandonar a si mesma sem virar fria, sem perder sua empatia. Porque você não é sensível demais. Você só foi treinada a chamar seus limites de exagero. Esse rótulo começa cedo. Começa quando você chora e escuta "para de chorar". Quando você se machuca e escuta "não foi nada". Quando você fica triste e escuta "você está fazendo drama". Você aprende aos poucos que o que você sente incomoda, que expressar dor é exagero, que pedir atenção é ser difícil. E aí você começa a se policiar. Para de chorar na frente dos outros. Para de falar quando algo te machuca. Para de esperar que alguém perceba que você não está bem. Porque toda vez que você expressava, alguém minimizava. Toda vez que você pedia algo, alguém te fazia sentir pesada. Toda vez que você colocava um limite, alguém te acusava de ser complicada. E com o tempo, você internaliza isso. Você passa a acreditar que o problema não é o comportamento do outro. O problema é você ser sensível demais para lidar com ele. Eu lembro de passar anos pedindo desculpa por coisas que eu nem tinha feito. Só porque alguém estava irritado perto de mim, eu achava que a culpa era minha. Você deixa de confiar no que sente. Deixa de validar a própria dor. E começa a ceder antes mesmo de entender se deveria. Porque te ensinaram que sentir demais era o defeito, quando, na verdade, o defeito estava em quem te ensinou a se calar. Aqui está algo que pode incomodar no começo. Esse treinamento não veio de um lugar ruim, ele veio de pessoas que também foram treinadas assim. Vieram de pais que não sabiam lidar com emoção, de professores que precisavam de controle, não de conexão, de amigos que aprenderam que vulnerabilidade é fraqueza. Não é sobre culpar ninguém. É sobre entender o ambiente que te moldou. Porque quando você cresce em um lugar onde sentir é tratado como problema, você aprende uma regra silenciosa. Se você quer ser amada, você precisa ser fácil. Se você quer ser aceita, você não pode incomodar. Se você quer pertencer, você precisa ceder. E essa regra não vem escrita. Ela vem no tom de voz que muda quando você discorda. No silêncio que pesa quando você expressa desconforto. No olhar que te julga quando você não se ajusta rápido o suficiente. Você aprende que amor vem acompanhado de condição, que aceitação tem preço, e que esse preço é você se anular. Então você passa a vida provando que não é sensível demais, que consegue lidar, que não precisa de tanto, que está tudo bem, mesmo quando não está. E quanto mais você faz isso, mais distante você fica de si mesma. Aqui está a diferença que a maioria das pessoas não enxerga. Existe uma linha entre empatia e estar treinada a ceder. E quando você não vê essa linha, você confunde as duas coisas a vida inteira. Eu passei muito tempo confundindo as duas coisas. Achava que ser empática significava engolir tudo, me adaptar sempre. Até perceber que eu não estava conectando com ninguém, eu estava desaparecendo. Empatia é: eu entendo você, eu reconheço o que você sente, eu posso me importar sem me perder. Treinamento para ceder é: eu abandono a mim mesma para manter você confortável. Eu nego o que sinto para que você não precise lidar com nada. Eu me anulo para que você não me rejeite.
Empatia conecta. Treinamento para ceder apaga. Empatia é uma escolha consciente. Treinamento para ceder é um reflexo automático de sobrevivência. E o pior é que te venderam o segundo como se fosse o primeiro. Te disseram que ceder era ser boa pessoa, que engolir desconforto era maturidade, que não reagir era força. Mas não é. Você não está sendo empática quando ignora sua própria dor. Você está sendo treinada. E a pessoa que se beneficia desse treinamento raramente vai te dizer isso. Quando alguém te chama de sensível demais, preste atenção no contexto. Geralmente acontece quando você coloca um limite, expressa um incômodo, pede algo que precisa. Tipo quando você diz, isso me incomodou. E aí vem o rótulo. Você é sensível demais. Você está exagerando. Você complica tudo. Mas o que eles estão realmente dizendo é outra coisa. Eles estão dizendo, você está me tirando do meu conforto. Eu não quero lidar com o que você está sentindo. Seria mais fácil se você voltasse a ceder. Porque o que eles chamam de sensível demais é, na verdade, a sua capacidade de perceber o que ninguém quer assumir. Você percebe quando alguém está sendo injusto. Você percebe quando uma dinâmica está desequilibrada. Você percebe quando algo não está certo, mesmo que ninguém esteja falando sobre isso. E isso incomoda. Porque enquanto você se calava, eles não precisavam crescer. Enquanto você se ajustava, eles não precisavam mudar. Enquanto você carregava o peso emocional, eles podiam permanecer imaturos. Mas quando você para de fazer isso, a responsabilidade volta para onde sempre deveria estar. E quem não quer lidar com essa responsabilidade vai tentar te convencer de que o problema é você. Esse treinamento cria 3 prisões invisíveis. A primeira é a culpa automática. Você sente culpa por coisas que não fez. Culpa por incomodar. Culpa por precisar. Culpa por existir de forma visível. E você chama isso de humildade. Mas é medo. A segunda prisão é o medo de conflito. Você evita qualquer tensão a todo custo. Prefere engolir do que confrontar. Prefere se ajustar do que se posicionar. E você chama isso de maturidade. Mas é sobrevivência. Então você mantém a paz. Mas perde a si mesma no processo. A terceira prisão é a necessidade constante de agradar. Você monitora o humor dos outros antes de expressar o seu. Você se adapta ao que o outro precisa antes de olhar para o que você precisa. E você chama isso de amor, mas é apagamento. Aqui está a parte que mais assusta. A maioria das pessoas acha que, para parar de ceder, precisa endurecer. Que precisa fechar o coração. Que precisa virar fria, distante, defensiva. Mas não é isso. Você não precisa deixar de ser empática. Você só precisa parar de confundir empatia com autoabandono. E isso começa em gestos pequenos. Começa quando você sente vontade de pedir desculpa por algo que não fez. E pausa. Quando alguém te chama de sensível demais e você não se corrige automaticamente. Quando você sente um limite sendo cruzado e não ignora só porque seria mais fácil. Você não precisa reagir com raiva. Você não precisa criar confronto. Você só precisa parar de trair a si mesma para manter os outros confortáveis. E no começo, isso vai parecer errado. Vai parecer que você está sendo egoísta, que está sendo difícil, que está exagerando. Mas isso é só o eco do treinamento antigo tentando te puxar de volta. Porque toda vez que você honra o que sente, você quebra uma camada desse condicionamento. Toda vez que você se posiciona sem se explicar demais, você ensina seu sistema que existir não é uma ameaça. E aos poucos, você percebe algo libertador. Você pode ser empática sem se anular. Pode se importar sem se perder. Pode amar sem desaparecer. Se você chegou até aqui,
Talvez esteja começando a ver algo que sempre esteve escondido. O problema nunca foi você sentir demais. O problema foi um mundo que precisava que você sentisse menos para não ter que mudar. Você não é sensível demais. Você é consciente. Você é perceptiva. Você sente o que está acontecendo antes que vire palavra. E isso não é defeito. Isso nunca foi. Mas enquanto você acreditar que é, você vai continuar cedendo. Vai continuar se explicando. Vai continuar carregando culpas que nunca foram suas. Porque agora você sabe de onde veio o treinamento. Agora você pode começar a desaprender.